Atenção, hein? Atenção, reviravolta no caso daquele cadeirante que nós mostramos ontem, que morreu, supostamente infartou, após surtar e atirar contra policiais militares na nossa querida cidade de Barão de Melgaço. Ao vivo eu volto a conversar agora com Antônio Carlos Silva, que traz mais informações. Ô Antônio, que reviravolta é essa, hein? O que você descobriu a respeito desse caso? Pois é, Alexandre Mota, e você acompanha o programa Cadeia Neles. Inicialmente, uma equipe médica lá de Barão de Melgaço disse que a morte de Antônio Simão Martins, de 50 anos de idade, tinha sido natural, como consequência de um ataque cardíaco fulminante, sem nenhum ferimento encontrado no corpo. Mas a Polícia Judiciária Civil começou a investigar. O delegado Adalberto de Oliveira enviou o corpo do cadeirante para exame de necropsia em Cuiabá. E o Instituto Médico Legal, o IML, constatou que Antônio Simão Martins morreu vítima de uma arma de fogo. O projétil entrou pelo braço do cadeirante e se alojou no tórax dele. Inclusive, um estojo e munições já foram apreendidos pela polícia no local da morte. Nós temos, inclusive, Alexandre, uma entrevista, uma sonora aí, com o tenente-coronel Edilson, que é da 3ª Companhia Independente de Santo Antônio de Levergé, que também responde pelo município de Barão de Melgaço. Ele tem mais detalhes, inclusive, dessas novas informações e dessa reviravolta. Vamos ouvir o tenente-coronel Edilson. Em relação ao fato ocorrido na cidade de Barão de Melgaço, onde um cadeirante, ele de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos de arma de fogo na cidade, e quando da presença da guarnição da Polícia Militar, ele também chegou a efetuar disparos contra os policiais. Inicialmente foi apresentado pela equipe médica que atendeu esse cidadão no pós-socorro dessa vítima, sendo que no momento não foi identificado nenhuma perfuração de arma de fogo nessa pessoa, né? E também diagnosticado como possivelmente uma parada cardíaca sem nenhuma especificação. O corpo ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, foram realizadas as perícias os exames necessários, né? E no qual foi constatado que havia um projétil de arma de fogo alojado no corpo desse cidadão, bem como perfuração de arma de fogo. Então, a partir dessa situação, nós instauramos o competente inquérito policial militar para apurar os fatos e as circunstâncias que decorreram à morte desse cidadão, né? Nós estamos já com a equipe lá na cidade de Barão de Melgaço procedendo às oitivas das testemunhas, das pessoas envolvidas, bem como ele já está ciente das perícias que deverão ser requisitadas para que nós chegamos à elucidação desse fato. Outra informação relevante desse caso é que desde o princípio, né, a guarnição da Polícia Militar ela informou e registrou no boletim de ocorrência que houve disparo efetuado pela guarnição, então o que facilita e o que demonstra também a lisura da atitude desses policiais. Mas ainda assim serão feitas as perícias nas duas armas dos policiais envolvidos para que nós possamos chegar a essa verdade real, que a Polícia Militar está pronta a servir e proteger a sociedade, mesmo com risco da própria vida. Olha, eu vou ser muito franco, me caiu os pequenos no chão agora, hein? Porque eu tinha certeza, até porque uma equipe médica foi ao local, me dá as imagens aí do momento, pode ser aquela imagem mais aberta, não essa daí, a outra, a imagem mais aberta, pega ele de frente. Os disparos que a gente ouve são os disparos que ele fez. Não se ouviu nenhum disparo, que nem o Joãozinho falou agora, olha aí, ó. Pode aumentar o volume? Está com áudio ou não? Ó, fica olhando, ó, observe aí, ó. Ó, ele atirou. Será que tem bala ali mesmo? Tem bala ali. Gente, deixa eu voltar com o Antônio Carlos Silva. Ô Antônio, pelas imagens, a gente não observa nenhum tiro que teria sido disparado pelos PMs que foram chamados ao local. Será que teria uma outra pessoa, provavelmente aí com uma arma de calibre, né,
de calibre pequeno, aí um calibre 22, por trás, porque o calibre 22 praticamente, quando ele perfura, quando ele atinge a pessoa, não sai nenhuma gota de sangue. O buraco é muito pequeno e os médicos não viram na hora lá nada com relação a sangue, a perfuração, né? Pode falar, Antônio, por favor. Pois não, Alexandre, o fato chamou muita atenção, inclusive moradores de Barão de Melgaço filmaram a cena com o telefone de celular. Essas imagens, inclusive, serão usadas na investigação da Polícia Judiciária Civil. O que chama atenção é que o Antônio Cadeirante, ele estava jogando dinheiro em via pública e com uma pistola dando tiros para o alto. E as informações são, inclusive, o jornal A Gazeta publicou hoje, de que o Antônio Simão era agiota, que em 7 de maio de 2019 ele invadiu a prefeitura de Barão de Melgaço com uma faca e uma garrucha calibre 44 e a família, segundo a produção do programa Cadeia Neles levantou, a família do Antônio Simão disse que ele se tornou cadeirante porque bem lá no passado, em uma região de garimpo, ele teria sido baleado. E foi devido a esse tiro que ele ficou paraplégico, necessitando de usar de cadeira de rodas. A família também não sabe se esse projétil encontrado no corpo dele foi dessa época, quando ele levou o tiro no garimpo e ficou paraplégico e tendo que usar cadeira de rodas, ou se foi um tiro agora fatal nessa ocorrência da última terça-feira. Certo é de que o laudo da Politec sai hoje à tarde e amanhã o delegado Adalberto vai se manifestar dando mais detalhes sobre essa investigação e esclarecendo aí a opinião pública da morte do cadeirante Antônio Simão em Barão de Melgaço, Alexandre.